Você já ouviu falar que terapia ajuda pessoas com TDAH quando estão sobrecarregadas, desorganizadas ou com dificuldades sociais? Mas isso é superficial. A verdade é muito mais profunda e pode mudar como você se vê, age e se entende para sempre. Número 1. Procure terapia quando perceber que seu TDAH é uma forma de comunicação emocional, não um defeito. A maioria dos conteúdos online trata o TDAH como distração, esquecimento, procrastinação, mas o que ninguém fala é que o TDAH é o primeiro um modo de sentir e interpretar emoções do mundo e das outras pessoas. Quando você percebe que suas reações emocionais são muito intensas, rápidas ou imprevisíveis, não é apenas mais o mesmo. É um jeito único de interpretar significado que a terapia pode ajudar a transformar em força. E qual é um sinal que eu devo procurar então a terapia? Você percebe que sente as emoções dos outros antes que eles mesmos consigam verbalizar. E isso acaba te confundindo. Número 2. Procure terapia quando autonarrativas internas começam a te sabotar. Pessoas com TDAH não apenas lutam com tarefas, elas lutam com as histórias que contam a si mesmas sobre essas tarefas. Você já se pegou pensando, eu sou incapaz? Por que para todo mundo dá certo e para mim não? Por que eu nunca consigo terminar nada? As pessoas conseguem e por que eu não? Essas frases não são apenas pensamentos, elas são modelos internos de identidade, criados pelo seu cérebro TDAH, para tentar se proteger do medo de fracasso. A terapia não é só para organizar a vida. Ela reconfigura a narrativa interna que o TDAH cria em você, muitas vezes sem que você perceba. Mais sinais que você deve procurar a terapia. Você luta mais com o significado emocional dos seus erros do que com os erros em si. Número 3. Procure terapia quando suas reações são desproporcionais a contextos aparentemente sem importância. Isso é muito diferente do que se fala por aí. E não é apenas impulsividade, é distorção emocional de contexto. Você pode reagir com intensidade extrema a situações que para outras pessoas parecem pequenas, porque o seu cérebro TDAH prioriza significado emocional sobre lógica social. Alguns exemplos comuns que ninguém explica direito. Você recebe uma mensagem fria de alguém e seu cérebro já constrói uma história extensa de abandono, rejeição e julgamento imediato. Para outras pessoas, é só uma mensagem sem emojis. Quando isso começa a afetar a sua autoestima e relações, é um sinal claro de que terapia pode ser transformadora, porque ela trata a configuração emocional do TDAH e não só os sintomas. Número 4. Procure terapia quando perceber que suas estratégias de autocontrole são só tapas paliativos. A maioria das dicas convencionais para TDAH são listas, timers, técnicas de organização, mas esses são remédios de superfície. A verdadeira razão para procurar terapia é quando você percebe que as técnicas funcionam por um tempo, que depois voltam os mesmos padrões e que você não entende porque ainda se sente preso. A terapia é eficaz quando ela começa a alterar a arquitetura emocional e cognitiva do TDAH, não apenas
te dar ferramentas temporárias. Mais sinais que você deve procurar a terapia. Você já tentou várias técnicas e nenhuma trouxe mudança duradoura no seu estilo emocional. Número 5. Os sinais mais revolucionários. Procurar terapia antes de se sentir que está mal. Isso é o que ninguém te conta. Você não precisa estar em crise para procurar terapia. Terapia não é só para remediar o sofrimento. Ela pode ser o lugar onde você descobre os seus padrões ocultos, aprende a canalizar a sua mente TDAH e transforma o seu modo de viver e amar. As pessoas com TDAH têm criatividade com significado, têm processos intuitivos, têm sensibilidade elaborada, capacidade de conectar ideias que cruzam mundos emocionais. E o que a terapia faz é ressignificar isso e não suprimir isso. E resumindo, quando que eu devo então procurar a terapia para quem tem TDAH? Procure terapia quando perceber que sente mais intensamente e interpreta o mundo emocionalmente. Suas narrativas internas sabotam a sua autoestima. As suas reações parecem desproporcionais ao contexto. As suas estratégias temporárias não funcionam a longo prazo. Você quer entender, não apenas gerenciar o seu TDAH. Comente aqui, verdade emocional, se você já se sentiu assim, e compartilhe com alguém que precisa entender o seu cérebro TDAH.